Deus tem uma palavra no nosso coração essa manhã, eu tenho convicção disso. Algo que Deus quer falar conosco, para nos nortear esse tempo, né? A gente tem que entender que a mensagem de domingo, ela não é uma mensagem apenas para trazer... Irmãos, senta aí, irmão, me ajuda aí, senta vocês aí, por gentileza, tá bom? Uma mensagem de domingo, ela não é uma mensagem apenas para poder nos confortar ou nos exortar no domingo. A mensagem de domingo é uma mensagem para nos nortear também, para nos dar destino, também para nos consolar, nos fortalecer. E eu acredito que essa palavra aqui vai trazer um destino, um norte para o nosso coração hoje e para essa semana, porque nós estamos vivendo essa etapa na nossa vida também. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar-vos e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim que ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou como um maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saiba, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andando em seus caminhos, e dele tenham temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e aonde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Riquezas, riquezas e riquezas. Não é assim? Amém? Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu sei que a Jojo orou por mim, mas eu quero orar também. Pai, eu quero pedir ao Senhor que fala o nosso coração. Fala o que o Senhor quer realmente para esse dia, para esse tempo em nossas vidas. E nos fortaleça, nos console, Senhor, para que possamos realmente ser conduzidos pela verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deuteronômio é um dos livros preferidos de Jesus. Vocês sabiam disso? É um dos livros que mais Jesus citou. Do Pentateuco, foi o que ele mais citou. Ele é uma releitura da lei, ou... para a gente poder entender, é Deus, através de Moisés, relembrando ao povo, à beira de atravessar ali o Jordão, tudo que eles tinham que fazer, como que eles tinham que ser conduzidos, a mente, o coração deles, para que não se desviasse do Senhor. Moisés teve que incalcar novamente na cabeça deles as verdades de Deus, porque o próprio capítulo 6, o chamar, né, quando ele vai dizendo, capítulo 5 vamos dizer assim, é o topo do Deuteronômio, capítulo 6, ele vai falar sobre incalcar a verdade, até ensinou os pais, dizer, olha, pais, ensine aos seus filhos, colocando na cabeça deles mesmo, vamos dizer assim, enfiando na cabeça deles, mete essa informação na cabeça deles, para que eles não se esqueçam dessa verdade, desse princípio importante. Então, o Deuteronômio é essa lembrança para o povo também, que haveria um caminho de bênção e um caminho de maldição. Um caminho de deleite, desfrute, mas também um caminho de, talvez,
de maldições. A maldição para a gente, o termo maldição para a gente, sempre está atrelado a uma questão de praga, de coisas que vêm somente do maligno. Mas no sentido desta palavra aqui, também, Deuteronômio, está ligado a coisas ruins, a princípios que são quebrados e as consequências dele. Então, maldição não é só aquela maldição que o pessoal chama aí, né? Maldição, algumas hereditárias, maldição de obras malignas, de bruxaria, essas coisas. É uma maldição recorrente, por exemplo, é uma maldição, uma desobediência, o fruto da desobediência, para melhor entender. Então, essa é a maldição. Aí o povo está orientado a não viver dessa forma. Para quê? Para não desfrutar de uma coisa ruim. Então, Deuteronômio 28, por exemplo, Deus fala assim, olha, dá alguns versículos, um bloco de versículo, dizendo, se você me obedecer, vai acontecer todas as coisas boas na sua vida. Se você não obedecer, aí multiplica 3 vezes os versículos e diz, essas coisas ruins vão acontecer. Não é que Deus está colocando o povo em uma situação de dizer, você tem que me obedecer cegamente. Não. Deus está ensinando ao povo a ter conduta, moral, ética, princípio, valores, vida, caráter, realmente, de uma pessoa semelhante a ele. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, se sois filhos de Deus, então sede imitadores dele. Porque abrir a boca e dizer que é filho de Deus para receber alguma bênção é uma coisa, agora para ser imitador dele, para ter ele como exemplo, como padrão, como uma régua, realmente a régua de medir, é diferente. Então, nesse texto em si que a gente está lendo aqui, ele fala sobre uma disciplina que Deus deu ao povo. Deus permitiu o povo passar por um processo para que ele pudesse sondar o coração do povo. E aí nós vamos falar hoje sobre isso. Eu até intitulei essa palavra hoje como o que o deserto revelou. Porque os processos da nossa vida, irmão, ele tende a revelar não somente quem Deus é, mas também quem nós somos, aonde nós estamos, como estamos agindo, a nossa reação diante das circunstâncias, diante dos processos, das lutas, das batalhas, é justamente onde vai mostrar se nós estamos firmes, se nós temos caráter ou não, se nós somos de Cristo ou não, se nós estamos na rocha ou não. É as circunstâncias, é a luta. Você vê que tem pessoas que quando ela está buscando, orando, vivendo aquela intensidade, e de glória em glória, ela está com um caráter. Só basta afastar um pouquinho, irmão, já muda tudo, já fala de todo mundo, já reclama de tudo, já vê tudo com outra perspectiva, e a gente já sabe que a pessoa, ela não é, ainda não é. A religião ainda consegue sustentá-la. Ou as disciplinas espirituais conseguem até domar, mas ainda não é intrínseco, ainda não é transformado, ainda não é lavado. Jesus disse, vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. Então a pessoa ainda tem uns resquícios ainda de coisas que é só adormecer um pouquinho na oração que desperta o leão pecador dentro dela novamente. Então ainda não é mudado, ainda não houve a mudança lá dentro, ao ponto de trocar o drive mental, de mudar a forma de pensar, a mentalidade, a forma de agir, a conduta, o comportamento. Porque a mudança do evangelho ela é tão profunda, ao ponto de, mesmo que a gente saia de algumas coisas, por exemplo, o próprio Pedro, lembra de Pedro? Eu até citei várias vezes sobre Pedro, quando eu dou a escola de oração, eu falo sobre Pedro. Que Pedro, no pátio do templo, do sacerdote, da casa do sumo sacerdote, ele diz assim, a mulher diz, você é um dos seguidores de Jesus. Ele diz, eu não sou. Ela diz, você é sim. Aí no evangelho de Mateus diz, você fala igual a ele. Então Pedro estava negando Cristo, mas Cristo influenciou tanto Pedro, que ele já estava falando, né? A gente tem uma expressão que diz lá na nossa terra, ele estava enjesuizado. Então ele já estava falando como Cristo, falando até ao ponto, irmão, deles viveram uma vida tão, vamos dizer assim, com Cristo tão presente, tão modificada, tão transformada, que um dia, lá no capítulo 13 de Atos, começaram a chamar ele de cristãos, de cristãozinhos, porque eles se pareciam com o mestre deles, ensinavam, tinha esse ensino. Então, a mudança, ela acontece assim, e essa transformação acontece dessa forma. O deserto é quem vai revelar. E todos nós aqui passamos, irmãos, ou desertos, ou provas, ou tentações, ou cavernas da vida. Eu citei aqui, eu coloquei algumas coisas
usando esse texto como um ponto de partida, mas eu coloquei outros textos aqui e outros exemplos bíblicos de como esses exemplos, essas histórias bíblicas, eles nos deixam um princípio, estão aqui para nos revelar, para nos mostrar o que temos que fazer ou como estamos agindo, para fazer uma comparação também, uma aplicação pessoal. Quando eu olho para a vida de qualquer personagem bíblico, personagem eu digo no sentido de que está escrito, mas não é uma fábula, nem um drama, né? É realmente da história bíblica, dos contos, das palavras, eu olho para a vida deles, olho para a minha vida, eu faço uma comparação e digo, será que eu sou como José, que eu fui fiel nesses momentos de luta, de caverna, de poço, de perseguição, de tentação, de prisão? Será que eu sou como Moisés, que permanecia ainda fiel, mesmo o povo aí murmurando, ele acreditava no Senhor, ficava ali. Então eu vou olhando para esses exemplos bíblicos, porque eles servem para a gente, para inspirar a gente e mostrar se nós realmente temos uma conduta de um cristão ou não. Porque aqui temos exemplos bons e ruins, de Davi, bons e ruins, de Abraão, bons e ruins, de todos eles, de Cristo, bons. Tem ruins? Não tem ruins, né? Porque ele é perfeito e não cometeu erro algum. Então nós temos um padrão que é o Cristo. Esse texto que nós lemos aqui em especial, irmão, ele tem um versículo para mim que é uma grande revelação. Imagina você passar por todo um processo, passar anos da sua vida, ou melhor dizendo, para muitos aqui 40 anos, outros 25, porque nasceram no meio do deserto e outras idades, mas passar 40 anos da sua vida passando por algo, e quando chega nos 40, ele vai dizer assim, sabe por que eu deixei você passar por isso? Para mostrar isso para você, para revelar isso para você. E é um choque, irmão, para a gente saber que nós estamos sendo assistidos, que os olhos do Senhor estão velando, estão olhando, estão observando cada passo, e parece que a gente vive a nossa vida como se Ele não tivesse vindo nada, e como se nós tivéssemos alguns encontros com eles, e como se Ele não tivesse todos os momentos, porque aonde os homens não estão, Deus está. E o que as pessoas não estão vendo, que a gente dá o sorriso, a gente gosta de dar o sorriso, 25%, sabe como é o sorriso 25%? Bom, mas não tem verdade nisso, mas Deus sabe o nosso coração. Esses lugares é onde Deus está. E a gente não se preocupa muitas vezes com a aprovação de Deus, com a presença de Deus. A gente fala que Deus está aqui, cantamos sobre isso, dizemos onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está presente, mas não tem o temor. Porque no dia que Isaías viu o Senhor, irmão, no dia que João, o discípulo, viu o Senhor, no dia que Pedro viu o Senhor, todos eles tiveram um encontro com o Senhor, eles tiveram um impacto no seu coração. E às vezes eu fico pensando, será que eu acredito que Deus está aqui mesmo? Por que eu ainda ajo dessa forma? Porque eu ainda tenho esse sentimento? Porque eu ainda tenho essas palavras? Porque eu tenho esse jeito de agir? Se Deus está neste lugar, será que é uma verdade para mim e é uma realidade? Amém? Quem está entendendo? Só alguns, né? Mas você vai entender. Vamos lá. Versículo 2 diz assim, ó. Vamos reler. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. É na luta. A gente já falou sobre isso aqui, mas há uma diferença entre tribulação, entre provação, entre perseguição e entre tentação. Você sabe disso, não sabe? A tentação vem de quem? O tentador. Ele que tenta. Ele é o tentador. A prova, ela não vem de ninguém. A prova é de Deus. A perseguição, ela é humana. Você pode ver uma pessoa com inveja, a outra falando do outro. Essa perseguição tudo é humana, é almática. Essa daí é da alma, a alma pecaminosa. O pecado que existe naquela pessoa, não é o diabo. Às vezes o diabo fica só no canto assim, irmão. A pessoa diz assim, está perseguindo o outro, está envenenando o coração de outra pessoa pelaquela pessoa ali. Você pensa, é o diabo usando ela. Não, é o diabo não. Às vezes o diabo não pensa em fazer nada. A pessoa é tão ferida, tão mesquinha, tão egoísta, tão crítica, tão ruim, que ela mesma faz isso. O diabo fica só assim, ó, valeu, tamo junto, hein? Precisar de mim, tô aí. Quando você precisar de mim, fala comigo. Mas tô vendo que você tá indo bem, filho, vai, sozinho mesmo.
Você é o orgulho do papai. Você faz tudo do jeito que não precisa nem eu te induzir. Você ouve o próprio coração. Então faz aí do teu jeito, tá certinho você, isso. Justiça própria, isso. Deixa ninguém pisar em você não, isso mesmo, isso. Parabéns. Às vezes eu fico pensando nessa minha cabeça maluca, de que existe uma plateia de demônios só aplaudindo, uma plateia de anjos dizendo, ou quando faz um gol a gente faz uma coisa boa. Eu fico imaginando, conjecturando isso na minha cabeça. Talvez isso não aconteça, não tem um pingo de verdade nisso, ou talvez sim, não sei. Uma coisa eu sei, que existem anjos e demônios. E que o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme. E o demônio está ao derredor. Buscando aqui, posso tragar. Então, eu acho que existe. Não sei se é uma plateia, uma arquibancada. Mas alguns existem. Então a gente precisa ter cuidado com quem nós estamos agradando. Israel, quando toda vez que murmurava, brigava, falava, ele sabia. Deus sabia. Israel ainda não está pronto para receber. A perseguição era humana. A tentação é do diabo. A prova é de Deus. Deus passa uma prova para a gente. É um processo. E a tribulação também vem dele. De Deus. De Deus. A palavra tribulação vem da palavra tribulon, que é aquele garfo que é para plantação, usado em celeiros, para espetar, para jogar o trigo para cima e o vento levar a palha, o trigo cair, no momento que está sendo debulhado ali o trigo. Então aquele garfo ali é tribulon, o nome dele. Então na hora que a tribulação vem, jogou a palha para cima, o trigo desce. O que é fé, o que é sustentado, o que é consistente, o que é denso, realmente vai para o chão, vai ficar. Mas o que é palha vai ser levado. Então, a tribulação vem para isso. Para tirar da gente o que não presta, meu filho. Para tirar da gente aquilo que não é bom. Agora tem um problema, queridos. Tem um problema. O problema é, no final disso tudo, da tribulação, da perseguição, da provação, da tentação, como é que eu terminei? Como foi que eu saí desse processo? Porque tem pessoas, e somos nós, essas pessoas, quando eu digo que tem pessoas, não é me referindo a alguém, hipoteticamente alguém que existe em algum lugar, estou jogando a esmo, não, somos nós, desculpa, às vezes eu não sei me expressar, somos nós, às vezes nós passamos por processo, terminamos o processo, irmão, chegamos à beira do Jordão para conquistar algo, mas nosso coração não está ali, nós não passamos, não foi pedagógico. A luta não foi pedagógica. A pessoa termina todo o processo, mas não aprendeu nada. Acabamos não aprendendo nada com isso. Passamos por batalhas, por dificuldades, tentações, por pecados, erros que cometemos, mas termina o processo. Quando termina a gente diz, ainda bem que acabou, graças a Deus, tudo bem, mas não aprendemos nada. Às vezes o deserto ele não é pedagógico. O deserto, mesmo sendo Deus didático, sistemático, profundo em seu trabalhar, às vezes pra gente, não. Eu não sei se aconteceu com vocês já, mas alguém já passou aqui, tipo assim, passei de ano, sério? Sério mesmo? Eu já passei muito assim. Eu era o melhor aluno até o 5º ano, irmão. Depois do 5º ano, um demônio me dominou, e aí eu fui expulso de 3 escolas. Então assim, eu fui... O demônio não entrava dentro de mim, eu entrava dentro do demônio, na escola, né? O professor tinha raiva de mim. Quando eu passava de ano, eu dizia assim, eu? Sério? Passou. Agora, passou nas... agora pergunta assim, o que aprendeu com isso? Pergunta aqui, faz a fórmula de Bhaskara para mim aqui, Rafael. Prova para mim, mostra para mim aqui, essa equação aqui. Mostra essas composições, me diz 3 elementos, 10 elementos da tabela periódica. Faz alguma coisa para mim aqui. Fala alguma coisa que você aprendeu. O que foi pedagógico? Nada. Então nem toda prova passada quer dizer que ela deixou um ensino. Nem todo processo vencido quer dizer que ele foi pedagógico. Israel é a prova viva disso. De que Deus foi didático com Israel. Revelador com Israel, amoroso, paterno com Israel. Mas é que Israel aprendeu? Nada. A maioria nada. Não aprendeu com a luta.
parece que gosta, parece que é masoquista, que gosta do processo, que gosta da batalha, comete os mesmos erros, perde tudo igual Jó. Perde as coisas, vai perdendo uma coisa, perde outra, mas por final, graças a Deus, já acabou, passei, venci. Não é assim. Eu separei 6 pontos aqui, como um bom descendente presbiteriano, que às vezes nós precisamos ser assim, né? Bem pontual mesmo. Para a gente ver 6 situações bíblicas aqui, se isso tem alguma relação ou correlação, eu acredito que tem, porque Deus não vai trazer em você essa ausência de tanta gente hoje aqui que eu estou assustado. Eu acho que é o proposital, que é para nós aqui. É nós que não está prestando mesmo, o resto é tudo bom, nós estamos ruins. Nós temos que ouvir esse negócio hoje aqui. Ou alguém perdeu o privilégio de ouvir, né? Para ficar melhor. Mas eu quero ver esses 6 pontos aqui, ver se tem alguma relação. Eu acredito que sim. Na minha vida eu já consegui enxergar aqui. Agora eu quero ver se você consegue identificar. O primeiro é o que é que o deserto revelou sobre Israel. Não para Israel. Para Israel, o deserto revelou quem era Deus. Revelou que ele era um Deus Pai, que não deixou as roupas envelhecerem, que não deixou os pés incharem, que mandava maná, que cuidava. Ele continuou fiel. Ele continuou e permaneceu. Fiel ao Senhor, o Senhor fiel à sua palavra, fiel e velando para cumprir sua palavra. Deus não negociou seus princípios, nem seu caráter. Agora a pergunta é, Israel continuou firme? Israel continuou convicto? No capítulo 24 de Josué você vai ver isso. Josué chega para eles, né? Vamos já ver o que Canaã também revelou sobre Israel. Mas Josué chega para Israel e diz, ó Israel, você não sei vocês. Vocês já começaram a se desviar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque o deserto não ensinou para eles que Deus era o único Deus. A libertação do Egito não ensinou. As histórias dos seus pais não ensinou nada. Mas o deserto revelou muito sobre Israel. E revelou que Israel murmurava. O deserto revelou que Israel não amava o Senhor acima de todas as coisas. O deserto revelou que Israel queria viver de pão. E se não tivesse o pão, era murmuração. Cadê carne? A gente queria comer a carne. Cadê a água que não está doce? Então o deserto foi revelando o coração de Israel. Os gritos, as murmurações, as reclamações de Israel. Que o deserto revela, irmão. Você quer ver alguém? Não é quando está bem, não é no dia até o dia 10 do mês. É depois do dia 10 até o dia 20. Aí você vai ver quem é essa pessoa. Está na bonança, ter tudo, ter o que gastar, ter o que comer, ter como viver. Está na bênção, nas vitórias, é uma coisa. Agora deixa na prova. Uma vez eu lembro que eu estava em casa, estava passando uma luta, um processo. Deus falou para mim passar 3 anos dentro da base sem pregar, sem viajar, sem fazer nada. Só lhe servir, limpar, carpir, pintar, fazer aquelas coisas lá. E eu lembro que um dia eu estava passando perseguição, levantaram calúnia sobre mim, sobre minha esposa. Depois as pessoas foram embora, mentiram, coisa feia, meu, coisa feia. Uma mentira cabulosa, assim. Não, nada de moral, caráter, né, da gente, eu colocava em xeque. Mas dizia que ele tinha feito uma coisa e não tinha acontecido, de maneira alguma. E depois foi provado, claro. Mas nós passamos por tudo isso, perseguição, batalhas espirituais, questões emocionais, crise, tudo isso. Uma vez aí a Consta chegou lá em casa e disse, Rafael, eu estou feliz por você. Eu disse, está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo, Consta? Ela disse, não. Eu disse, não, porque você está feliz por mim, na vida que eu estou levando. Ela disse, ela é uma mulher muito experiente, autora de alguns livros. Ela chegou para mim, eu nunca vi Deus provar alguém assim, como está provando você, se não for para usar com tremenda glória e poder. Eu disse, eu não quero não. Eu não pedi isso não, Consta. Eu quero é vida, eu quero viver. Desse jeito toda hora. Eu disse, Consta, eu estou agindo com meus irmãos como eu nunca agiria. Eu não sou assim. Ela disse, hã? Eu disse, não sou assim. Ela disse, Eu disse, como assim? E olha que eu usava o livro dela, antes de conhecê-la, como para dar estudo na igreja, sobre comportamento. Eu disse, como assim, Consta? Ela disse, não, a prova, esse processo todinho só mostrou quem é o Rafael.
O Rafael da igreja é uma coisa, o Rafael da vida, pós-culto, é isso aí que você está vendo. O Rafael sem um cargo, sem a função, sem o salário, sem o dinheiro. O Rafael sem as bênçãos. O Rafael sem os amigos, traído. Esse é o Rafael que vai vir para fora. Esse era você. Porque aquele lá era porque você tinha tudo aquilo. Esse prova quem realmente você é. De verdade. Minha vontade era botar a mão na cabeça dela e dizer: sai, demônio. Mas quem estava ali era Deus falando comigo. Então o deserto revela quem nós somos. De verdade. Porque nós temos que ser longânimos. Continuar a mesma pessoa. Com ou sem. Ainda que a figueira não floresça. A oliveira não dê o seu fruto, não haja fruto na vide. As ovelhas foram arrebatadas dos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? Agora vamos lá para o próximo. O que é que Canaã revelou sobre Israel? Porque às vezes a prova revela o tipo de pessoa que nós somos. Mas tem gente que na prova ela continua do mesmo jeito. Só que tem pessoas, assim como eu e você, que na bênção é que revela quem é o nosso coração. Coloca alguma coisa na mão dessa pessoa para você ver. Já muda o comportamento. A postura muda, a maneira de falar. A empatia muda, o jeito de gesticular. As coisas, já, a perspectiva de vida, a fé está lá em cima. Ou às vezes não está tanta importância para as coisas, para as circunstâncias, para as pessoas. Porque tendo dinheiro é uma pessoa. Não tendo eu sou humilde, sou sempre uma pessoa boa. Tendo, já se torna alguém. Nós temos que sonar nosso coração, irmãos. Para não saber se o dinheiro mexe tanto com a gente, como a gente pensa. Acho que ele não mexe. Eu acho que ele mexe comigo. Tem hora que eu digo que não, que sou um cara de fé e tudo, e vivemos desafios grandes. Mas de repente eu começo a olhar e digo: cara, eu acho que eu mudo aqui. Mudo. Eu mudei aqui, mudei aqui, mudei aqui. Eu comecei a observar em mim isso. Para que eu possa consertar. Só vai observando, analisando, fazendo uma autoanálise. Então, a Canaã às vezes é que revela. Você vê que a pessoa ela está frequente, ela está perto de Deus, ela busca o Senhor, ela está dentro. Irmão, só basta tira alguma coisa da mão, no instante fica crente, pentecostal, fica no fogo, fica na bênção, é a oração, é a leitura da palavra, é postando versículo bíblico, é tudo. Jesus é muito bom, ele é fiel, então as músicas, tudo que coloca, é triunfalista, vai dar tudo certo, o Senhor é conosco. Pegou o negócio, recebeu o que queria. Hasta luego. Até mais, Jesus. Não, esse negócio de ficar indireto, de participar, não. Minha prioridade é minha família. É, né? Tá bom. Tá certo. Não é o que a Bíblia diz, mas tudo bem. Fica aí, tudo bem. Parece que amar Deus sobre todas as coisas, parece que é um mandamento, ou é o maior deles. Estou falando na igreja, não, estou falando de Deus. Tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Certo. Tá bom, tá certo. Você tá certo. Todo mundo tá errado, você tá certo. Porque depois a gente usa aquilo que Deus nos deu para dizer, foi uma mulher, lembra de Adão? Adão, não é bom que esse homem esteja só. Deu uma mulher para ele. Aí a mulher foi induzida, depois Adão. Aí ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, foi o emprego que tu me deu, foi a bênção que tu me deu, foi o carro que tu me deu, foi qualquer coisa, foi isso aqui que tu me deu. Isso me tirou de ti. Foi o Senhor que me deu. Não, Deus não deu para fazer isso. Deus deu para revelar o coração, para mostrar para você que sem ou com você tem um comportamento diferente. Então existem dois tipos de personalidade e a gente tem que matar uma e sermos a mesma pessoa diante dos processos, das lutas e também das bênçãos. Fiel em todo o tempo. Nós temos que precisar ser. Amém? Amém? Então o que Canaã revelou sobre Israel? O que deserto revelou sobre Israel? O que Canaã revela sobre Israel? O que revela sobre nós? Terceiro, o que a prova de Jó revelou sobre o Jó? O Jó que sacrificava pelos seus filhos.
O Jó é um cara bom. O próprio Deus fala dele, dá testemunha dele. Quem que Jó era, irmão? Era um homem justo, íntegro, reto, e se desviava do mal. Deus deu testemunho de Jó. Parece Gaio, na segunda carta de João. Gaio, a verdade dava testemunho de Gaio. Jó, Deus disse, Jó é um homem reto, íntegro, justo, se desvia do mal. E o diabo, então deixa eu mexer. Mexe. Mexeu. Esse homem que era extremamente religioso, temente a Deus, faz os seus sacrifícios pelos seus filhos. Quando terminou todo o processo que foi sendo revelado no seu coração, ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Aprendeu, irmão. Já testemunhei para vocês sobre um caso de um rapaz que ele estava em prostituição, traindo a esposa, em adultério. E quando eu cheguei na casa dele, Deus me deu uma palavra. Eu estava passando da esquina, Deus disse: vai na casa dele. Estava todo bebendo lá, festa na casa dele, e Deus disse: vai lá. Eu disse: eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o pessoal: Rafael, voltou? Eu: não, sai fora, cara. Não, voltou, Rafael, voltou. Não, voltei não. Tô dentro, tô fora. Cadê o outro irmão aí? Aí me disseram onde ele estava. Aí eu entrei. Quando eu entrei na casa dele, estava ele e a esposa dele lá, todo mundo bebendo lá, e ele pagando, o pessoal bebendo lá fora, e ele e a esposa dele lá, ó, brigando, literalmente, fisicamente. Eu cheguei, eu disse, partei assim, fui olhar a vida dele, estava uma bagunça, a mulher dele descobriu, uma bagunça, um lixo. Aí eu disse: cara, vai lá em casa amanhã pra gente ler a palavra, orar, conversar, examinar essa tua vida aí. E aí, o que aconteceu? No outro dia, ele foi lá em casa. Foi ouvindo uma rádio gospel. O menino já ficou pentecostal. Chegou lá em casa, eu disse: e aí, cara? Ele disse: cara, eu já sei o que está acontecendo comigo. Aí eu disse: o quê? Não, já sei o que está acontecendo comigo. Deus falou comigo agora. Deus falou contigo. Foi. Contigo? Aí ele foi. Eu disse: eita. Aí o que foi? Ele estava ouvindo a rádio agora e o pregador estava falando sobre a vida de Jó. Aí eu disse: e o que é que tem a ver? Tu era o demônio, não era na vida de Jó? Só pode. Aí, não, é que eu estou passando o que o Jó passou. Eu estou perdendo tudo igual o Jó perdeu. Eu disse: não, claro, obviamente. Você, Jó, quando eu te vi ontem, eu pensava: será que é Jó que ressuscitou? Homem justo, íntegro, temente a Deus, desvia do mal, prostituto, lascívio, e vendendo um bocado de coisa errada, fazendo um bocado de coisa errada. Como é que a pessoa se compara a Jó, irmão? Mas a pergunta é: a prova de Jó ensinou o que para ele? O que é que a prova ensinou? O que é que a prova mostrou sobre o coração dele? E o que ele aprendeu sobre Deus? Será que a prova foi pedagógica para ele? Eu acredito que sim. E para nós, irmão? As que nós estamos passando, as batalhas, está fazendo a gente conhecer mais a Deus ou nos afastar mais dele? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Eu lembro que, tá lembrado da Tamara fazendo o trabalho que ela estava fazendo, né? Agora, e vai voltar, vai fazer agora de uma forma melhor, né, Tamara? Agora melhor. Mas ela estava passando uma luta muito grande, chegava às vezes lá em casa chorando. E eu dizia para a Jô assim: Jô, não coloca a mão. Não vamos colocar a mão, amor. Vamos só estar ali, deixar ela chorar. Não vamos dizer para ela sair desse emprego, porque Deus quer que ela esteja nesse emprego. Eu não sei porquê, a pedagogia de Deus com ela é uma coisa entre ela e Deus. Não sei, não vamos meter a mão. Ela passou 3 meses lá em casa, Tamara? 3 meses? E tinha dia que ela chegava, Maria também tinha o processo dela lá, como minhas filhas têm, como nós também temos. Mas chegou um dia que chegou no ápice assim, eu e a Jô nós ficamos extremamente moídos em ver ela chorando na cama. E disse: Senhor, será que a gente errou em ajudar ela a ficar? E a gente se culpa muito quando a gente vê isso na vida de alguém.
E a gente fica observando, né, Jô? E, Senhor, e aí a gente foi orar, e Deus falou comigo, não mete a mão não, é eu e ela. Sou eu e ela. Estou ensinando algumas coisas para ela. E esses dias ela nem me falou ainda o que era, ela foi lá em casa, ficar lá em casa, ela disse, eu quero conversar com vocês, porque Deus me ensinou algo nesses dias. Mas ela nem me falou ainda. Quando ela terminou e falou isso, eu cheguei no quarto, aí eu disse, obrigado, Jesus. Se eu não permitir ter passado por uma prova e ela não ter aprendido nada, ela pode dizer que aprendeu e agora. A gente vai vendo, irmãos, a nossa vida, a vida de outros, todo dia, esse celular aqui, de madrugada. Depois que eu coloquei aquele vídeo na internet, eles começaram a alcançar algumas outras pessoas. Às vezes eu acordo de madrugada, notificação aqui no meu celular. Gente, pastor, eu quero confessar pecado de pornografia. Eu sirvo Jesus. Essa noite, pastor, o senhor disse no vídeo que é para deixar a casa, pai, mãe, filho. Eu estou levando minha filha para a missão, o que você acha? Cada pergunta que chega para mim agora, irmão. Tanta gente com processo, com problemas, com lutas, com batalhas diferentes, todo dia. E o que eu estou tentando conduzir as pessoas é elas entrar nessa escola de caminhar com Jesus e aprender algo com Ele. E não desperdiçar esse processo. Eu estou olhando para o meu irmão, olhando para os meus também. O que o deserto mostrou sobre Jesus. O que é que a tentação mostrou sobre Jesus, irmão? Porque o tentador veio, o diabo veio para derrubar. O pai tinha acabado de afirmar, este é meu filho amado, em que eu me comprazo. Aí o diabo veio e disse, se tu és o filho de Deus, vem colocar em xeque a identidade. O diabo só não fala uma palavra, eu acho que ele não consegue falar a palavra, porque Deus diz, esse é meu filho amado, em que eu me comprazo. Aí o diabo, na hora que veio tentar Jesus, disse o quê? Se tu és o filho de Deus, faltou o adjetivo, irmão. Faltou o quê? O amado. Faltou. Mas Jesus sabia, ele tinha ouvido do Pai que ele era o filho amado. O diabo veio tentar ele na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Ou seja, nos desejos dos olhos, no desejo da carne e nos desejos da vida, nos anseios da vida. Eva e Adão foi tentado na mesma coisa. Viu que o fruto era bom, que era desejável para dar entendimento, carne e a soberba da vida. Não vai morrer, coma que você não morre não. Igual o diabo disse para Jesus, joga daqui que tu não morre não. Nós somos tentados todos os dias. Agora a pergunta é, o que é que as tentações que vêm para a nossa vida estão nos ensinando ou nos mostrando quem nós somos? Quando vem o tentador, revela quem nós somos. Revela o nosso coração. Revela onde estamos. Revela o nosso caráter. Revela a nossa real personalidade. A política não, viu? Não é personalidade política não. Não é a gospel não. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Não é essa identidade aí não. E nem a... Pai, tudo bem? Que bom. Boa semana. Deus abençoe. Vai com fé. Amém, Senhor. Não é essa não, viu? Nessa política, nessa gospel não. Estou falando da real personalidade. Daquela onde ninguém vê. Dos pensamentos, dos balbuceios, das palavras faladas para si mesmo. Tipo, Maria, meu Deus, Maria do céu da vida. Ai, que chato. Ai, que... Essa aqui. Será que elas estão sendo vencidas por nós? Será que o tentador tem dado êxito, tem tido êxito, ganhado essa guerra? Ou a gente está mostrando para ele que ele pode vir com seus pratos, com os seus desejos, com as suas propostas, e nós estamos tão firmes, tão filhos,
que não queremos viver esse estilo de vida que ele propõe para a gente. Porque a tentação vai revelar quem nós somos. O diabo é o diabo, irmão. O diabo é o diabo. Não precisa a gente falar muito dele, não. Ele já sabe, todo mundo já sabe quem é o diabo aqui. Deus é Deus. Imutável. Imutável. O mesmo Deus. Íntegro, justo, amoroso, piedoso, bondoso, longânimo. Ele é o mesmo Deus. Agora nós não. Irmãos, mas às vezes parece com um e depois parece com o outro. Nós precisamos entender que nós queremos servir de verdade. Que nós queremos ser de verdade. A quem Jesus disse para os fariseus, para os religiosos: vocês têm de por pai o diabo. Os homens bons de Bíblia, irmão. Os caras bons de Bíblia. Vocês têm por pai o diabo. Os teólogos, vocês têm por pai o diabo. Que loucura, irmão. Não é o quanto a gente conhece sobre, é o quanto a gente vive do que a gente conhece. Para que sabermos tanto? Para quê? Se nem a pequena porção que a gente tem, a gente consegue ser fiel. Só estamos aumentando o número de pecados, que Jesus disse: se eu não tivesse falado, você não era pecador. Agora, já que você sabe, agora seu pecado agora dobrou. Parafraseando. Estou só acrescentando. A ênfase acrescentada minha, tá bom? Sabe, faz. Sabe, ainda comete os mesmos erros. Irmão, cuidado com uma coisa chamada iniquidade. Já deram muitas definições de iniquidade. Mas sabe o que é pecado? Pecado é um erro que você comete. Uma transgressão da lei. E sabe a definição que eu mais encontrei de iniquidade, mais justa que eu encontrei? É aquele que você não larga. Aquele que você faz e gosta daquele. É aquele que é intrínseco, aquele que faz parte da sua identidade. Aquilo que você chama de personalidade é iniquidade. No final, o mesmo. Mas é diferente. Eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Eu gosto disso. Mas Deus sempre me perdoa. Isso se chama iniquidade. É enraizado. Já mudou tudo. Mas aquela podridão ainda continua a mesma. Mesma coisa. Sempre. Ele só perdoa, irmão, se houver arrependimento e quebrantamento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender, eu vou perdoar e sarar. Amém? Quem está comigo aqui? Está um clima fúnebre, né, hoje aqui. Está pesado, né? Está tenso, né? É mais animado, não, aqui. É assim mesmo. Tem semana que é assim. Tem pregação que o intuito é esse mesmo. É nos levar a essa profunda reflexão de quem somos. Vamos lá. Quinto. O que a tempestade mostrou sobre Pedro? Mateus 14. E o barco balançou, não é assim que a músicazinha fala? E o barco balançou. E o vento soprou. E o Pedro pulou. E o Pedro andou. E o Pedro afundou. O que a tempestade mostrou? A tempestade mostrou para onde nós estávamos realmente olhando. A tempestade mostrou o que Pedro realmente estava enfatizando naquele momento da caminhada. Para onde estavam os olhares de Pedro? Pedro não sabe. Jesus está ali, não quer saber não. Tempestade, não deve saber não, quer saber da tempestade. Eu quero saber da tempestade, eu quero saber da luta. Já citou com gente, irmão, que você pergunta para ela: e aí, como é que está sendo a tua vida com Deus? Cara, tá uma batalha, tá uma luta, tá bom. E aí, depois? E depois? E sobre Deus? E palavra, e leitura, e oração, e comunhão, relacionamento, intimidade. Porque às vezes as disciplinas espirituais elas são obedecidas, mas a intimidade ela é desconsiderada. Tá bom, eu tô ali, durmo com a minha esposa, a gente come junto, a gente namora, faz tudo junto. Mas às vezes não tem relacionamento íntimo, não tem coração, não tem relacionamento
amoroso. É só as obrigações. E a gente consegue fazer as disciplinas espirituais. Tô bem, graças a Deus, orei todos os dias da semana, li a palavra todos os dias, esses dias, consegui ler não sei o que, orar não sei o que, consegui fazer o jejum da semana, os 2 jejum, então eu tô bem. Só isso? Quando vier a luta, vai saber se está bem de verdade. Os processos que eu passei na vida e passo e ainda eu não posso dizer para vocês como eu vou reagir a eles. Eu não posso dizer para vocês assim, vem luta, que eu tô aqui, pode vir. Elas pegam a gente de surpresa, elas desestabilizam a gente, mas para mostrar quem nós somos e quem Deus é nesse processo. Nós temos que aprender com elas. Eu digo para vocês, irmãos, que eu cito sempre aqui, mas uma das piores dores, ou a pior é perder um filho. Também já perdi. Mas uma das piores é a mãe. Perder a mãe é dor. Foi pancada para mim. 5 dias depois eu estava na Itália fazendo missões e teve um dia lá que eu me estressei. Me estressei com o Alessandro, me estressei com a Virussa, me estressei com todo mundo. Aí, poxa, por que eu estou estressado desse jeito? Aí, quando eu sentei, comecei a chorar. Não estava estressado com ninguém, o problema estava comigo, estava de luto. Tinha que viver o luto. Mas o luto me revelou uma coisa, que eu tenho esperança na vida eterna. O luto da minha mãe me revelou que eu tenho esperança que Deus realmente um dia vai voltar e nós vamos estar com Ele eternamente. O luto, ele não mexeu com a minha fé. Mesmo perdendo a mãe, a avó, a filha em sequência assim. E eu não sabia disso, eu pensava que no dia que viesse o luto, eu acho que eu ia morrer também. Principalmente da minha mãe, de uma filha, perder um filho. Mas revelou que Deus teve misericórdia de mim, cuidou e me sustentou. Mas já passamos fome, já passamos necessidade, já passamos perseguição, naufrágios não. Quase eu lá no Peru passei, porque era o índio levando o barquinho com o motorzinho 125, batendo, eu na frente com o outro missionário e a mulher com a canecazinha desse tamanho, uma cumbucazinha assim, tirando a água que entrava. Eu disse, Juliana, me diga uma coisa, essa água é da chuva? Ela disse, não, é porque acho que está furado mesmo o barco. Eu disse, mas nós estamos perto de chegar? Ele disse, não sei, pastor. Eu disse, vamos morrer, Guilherme? Ele disse, também não sei, né? Não sei. Eu disse, tá bom, se você tivesse me dito, eu tinha vindo mais bonita, morrer bonito aqui. Não sabia que ia ser comida de jacaré, dentro da selva peruana. E eu tenho até foto. Eu estava filmando, até aquela brincadeira que eu digo, o barco é seco, o negócio é estreito. Era nós aqui, dentro dos riachozinhos, lá dentro da selva peruana, e o barco afundando, a mulher tirando a água. Então, naufrágio também eu passei, quase, né? Mas passei por muita coisa, para mostrar quem eu era, quem Deus era, e quem as pessoas eram também. Tem gente que está com você e comigo na hora da luta. Tem gente que não tem problema com isso. Até os codependentes amam fazer isso. Os codependentes amam, irmão, ajudar. Eles amam se sentir útil, se sentir presente naquele momento e você dizer, quando eu estava na luta, foi o Natan que me salvou. Aí no momento que você está na bênção, Natan começa a ficar estranho. Porque ele consegue lidar com o seu sofrimento, mas não consegue lidar com a sua vitória. Não é o Natan, literalmente, tá bom, irmãos? Tomara, né, Natan? Mas nós precisamos entender que a tempestade, ela mostra muito quem está no barco, quem pulou do barco e quem é que está caminhando a nosso favor. Onde nós estamos. Veio luta, veio batalha. Então pode ter certeza, queridos, que Deus vai revelar todo mundo nesse negócio. As cortinas, os bastidores vão ser revelados no processo da luta. Eu vou encerrar com um texto aqui e o último exemplo. O que a caverna revelou sobre Elias. 1 Reis, capítulo 19, por favor. Esses dias eu me feri na caverna, eu acho que eu não vi vocês essa semana.
A maioria de vocês, 90% de vocês eu não vi. Só vi na terça, depois não vi mais ninguém. Mas tem caverna que Deus manda e tem caverna que a gente escolhe, né? Vamos lá. Me fui também na caverna para me estudar um pouquinho, eu preparei. Foi exigido de mim, uma apostila. Me exigiram uma apostila para amanhã. Então eu tive que fazer a apostila. Então a apostila do aluno está pronta. Eu vou voltar para casa hoje depois do almoço. Vou ter que fazer a minha apostila agora. O meu conteúdo. Porque é algo diferente do que eu já ensinei para vocês aqui. Tá bom? Então quem vai vir amanhã, quem já assistiu a aula de discipulado e quem não assistiu, amanhã vai assistir uma nova aula. Mas vamos lá. Capítulo 19. Quando Elias estava na caverna, eu já vou encerrar, então vou acelerar aqui. Assim, ó. A palavra do Senhor veio a ele. Versículo 9, perdão, só a parte B. Não, vou ler o versículo 9, desculpa. 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí, ó. Irmão, duas cavernas de Elias, viu? Uma que Deus mandou ele fugir, quando ele profetizou, capítulo 17. E a outra que ele escolheu entrar. Então são dois tipos de caverna na nossa vida. Uma que Deus manda a gente entrar e a outra que Deus manda a gente sair. Então cuidado com a que você está vivendo aí. Esse dia que está vivendo, claro. Talvez você esteja no deserto, na luta, na tempestade, na prova de Jó, qualquer outra para cima. Não essa. Mas, aí ele diz assim, ó. Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ó Senhor, como eu sou crente. Eu sou muito crente, Pai. Sou fiel, tenho feito as coisas pela tua igreja, pela tua casa. É assim, mais ou menos isso. O Senhor sabe que eu tenho vivido isso tudo até aqui, Senhor, como Senhor. Sempre eu fiz isso, ó Pai. As orações que a gente faz, farisaicas. Né? Aí o publicano lá, eu sou um pecador e a gente... Não, a gente é o fariseu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Olha, já generalizou. Todo mundo, Senhor, pecou. Ninguém quer nada contigo. Todo mundo seguiu Baal, Astarote. Todo mundo seguiu Acabe e Jezabel. Todo mundo. Só ficou eu. Ele vai dizer, aqui ó. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estou procurando matar-me. Oh, irmão. A síndrome de Elias é muito triste na nossa vida, quando a gente passa por ela. Eu já passei, acho que vocês já passaram também. É aquela síndrome que você acha que só você está sofrendo, só você está passando esse processo. Então eu vou me esconder aqui porque é o meu processo, é a minha luta, é a minha batalha, é a minha guerra. Deixa eu passar o meu processo aqui. Burrice, é o que eu digo, que muitas vezes eu passei. Um mecanismo de defesa do tratamento, para não ter o tratamento, irmão, quando a gente recebe o diagnóstico, é não ir para o hospital. Sabia disso? Não, vai dar certo. Eu tenho um vô que já estava chegando nos 90. E ele foi para o hospital, eu acho agora, com 87. Aí vai se agravando as coisas. Tem demência, um bocado de coisa. Não, pode deixar. Vai deixar. E a caverna faz isso. Nós estamos passando um processo, a gente faz, vamos se esconder. Eu sou o único. Eu tenho sido fiel. Eu busquei o Senhor. Eu jejuei. Eu orei. Eu tenho a minha vida no altar. Senhor, dificilmente eu vou encontrar alguém igual a mim. Tão bom como eu, Senhor. A gente só não fala isso, irmão, mas pensa. Também quando você termina de fazer, fez as tarefas espirituais, você se sente assim uma Brastemp, né? Um cara assim, uma coisa boa. Mas a caverna revela que nós temos uma síndrome. Nós achamos que nós somos únicos, que só nós temos problemas, que só nós passamos perseguição. Aí Deus disse, não, Elias. Não, filho. Todo mundo tem problema. Tem 7 mil. Tem 7 mil. Você comeu carne? Comi. Pois é, o que eu estou cuidando está no pão e na água.
Está todo mundo, Elias. Não é só você, não. Você acha que você é insubstituível? Então vai ungir agora um homem ali no seu lugar. Vai fazer o dobro do milagre que você vai fazer. Só faltava Deus dizer isso. Ninguém é insubstituível, não, Elias. Você achou que é único? Não. A caverna revela isso. Revela que nós temos defesas. Revela que nós preferimos morrer do que ser tratado. Ter que pedir o perdão é muito duro. Ter que ir lá na pessoa. Eu já passei por isso. Já passaram? Não. Não é vocês são bons demais, eu sou ruim. Ter que ir lá pedir perdão, fazer caminho de volta. E quando você está certo? Queridos, se todas essas provas que qualquer um de nós esteja passando aqui, ou um de nós, talvez uma pessoa que está passando por prova, todo mundo aqui, o resto está tudo na bênção aqui. A Jo, Mas se você tem um deserto, ou se você está na bênção, como Canaã é uma bênção, já recebeu o que queria, ou você está passando por uma prova devastadora como a de Jó, um deserto, a tentação como de Jesus, a tempestade como Pedro e a caverna de Elias, por favor, leve em consideração o que você está aprendendo com isso. O que você está aprendendo com isso? Me diga. Melhorou seu relacionamento com Deus ou piorou? Seu relacionamento com os seus irmãos melhorou ou piorou? Vamos fazer um momento de reflexão? Eu sei que o culto está um pouco fúnebre hoje aqui. Está mais reflexivo hoje. Talvez seja para isso. Eu costumo dizer que nem todo culto termina com ou glória ou glória. Mas alguns terminam ou prova ou prova. Fecha nossos olhos. Vem cá, Juju. Vamos cantar uma canção aqui. Feche seus olhos aí.